boa noite, nossos irmãos e irmãs que estão à frente do nosso canal. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Boa noite a família de Deus que estão aí do outro lado a nos acompanhar. Nós estamos aqui. A nossa alegria é que sabemos que estão lá do outro lado. Se nós estamos aqui, porque vocês estão lá naquele outro lado? Estamos a dar bom ano, feliz ano novo. Estamos a desejar feliz ano novo, boas entradas para todos. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém. Vamos rezar. Oremos. Pai Santo, Senhor, mais uma vez, nós te glorificamos, a Ti para dizer obrigado. Deixamos este momento entre as Tuas mãos. Sabias esta hora. Abençoa cada um de nossos irmãos que estão ali a nos acompanhar. Deixa que esse momento seja coberto a Tua glória, pela Sua sangue. Pelo Teu santo nome. Deixamos seja tudo agradecido. nas Tuas mãos. Sendo o Espírito Santo reina, tenha controle em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez, aqui o vosso irmão evangelista Macu. Vivo aqui na Irlanda, em Dublin, que também a parte aqui, minha esposa é a irmã Jolie. Amém? Amém. E queremos pregar a palavra do Senhor. Amém. Como já fui apresentada, acho que muitos também me conhecem, mas já, aqueles que estão pela primeira vez no canal com o Cristo, já fui apresentada. Muito boa noite, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Gostaria de cantar um pouco. Amém. Pela glória do Senhor. Amém. Não me sirva de boca para fora. Não me sirva de boca para fora. Não me sirva de boca para fora. Pratique tudo que exige de ti. Se tu me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Esse amor real. Te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. E para provar deu meu filho, que morreu para te libertar. Se tu me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Esse amor real. Amém? Amém, amém. A Bíblia já nos pregou, antes mesmo de ler o versículo bíblico, a mamãe cantou aqui, se você me ama, mostra na prática. Quer dizer, se você diz que amas o Senhor, tem que mostrar os frutos e na prática que você ama a Deus. Amém. 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 E a Bíblia, porque Deus amou de tal maneira o mundo, sim, que deu seu Filho, que demonstrou na prática. Para mim, já não há mais nada que o Senhor possa mostrar para provar os filhos de Deus que Ele ama. Amém. Porque Ele entregou-se Ele próprio. Amém. Amém. E o nosso tema hoje o nosso tema é amor de Deus nas nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16. Iremos ler no livro de João 3, 16. É um versículo muito conhecido, não é? Sim, muitos conhecem. Há muitas pessoas que eu conheço que não vêm mesmo à igreja, não são mesmo amigos da Bíblia, mas sabem esse versículo. Mesmo no sonho. Consegue falar este versículo. É um riquíssimo versículo. A mãe pode nos ajudar. Como se fosse uma redação, hein? Quando estávamos a estudar. Sim, até há pessoas que podem ficar muito bêbadas, está recapitulando esse versículo aqui. Ok, oremos a palavra do Senhor no livro de João 3,16. A Bíblia diz-nos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém. Amém. Esse é o amor de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não amou as paredes nem árvores, mas as pessoas como nós que estamos aqui no mundo. O homem que Ele criou. O homem que Ele criou na imagem. Na imagem de Deus. Porque na criação nós já falamos isso, já passamos isso, mas podemos recapitular um pouco. Deus criou todas as coisas, mas quando chegou a criar o homem, o pensamento de Deus disse assim: não posso fazer o homem sozinho, mas façamos o homem. Quer dizer, és um ser muito caro na presença de Deus. És um produto valoroso. Um produto valoroso na presença do Senhor. Amém. Mas a pessoa que desvaloriza serve. Diz que não, eu não vale nada. Mas Deus te valoriza. Amém. O homem que estava perdido, Deus não deixou assim. Amém. Deus foi muito longe ainda. Como eu aqui na mão não tinha nada mais, você tem uma coisa. Mas eu disse essa coisa, vou fazer tudo
para salvar alguém. Amém. Amém. Esse aqui é o amor de Deus. Deixar o seu trono. Este é o amor de Deus. Aceitar carregar a cruz. Este é o amor de Deus. Deixaram ele quase nu na cruz. Só porque Deus te ama. Amém. Diz, eu vou me entregar lá embaixo. Aquilo não foi azar. Ele fez isso de propósito a partir de lá do céu. Ele disse, eu vou pagar. Decidiu. A Bíblia também diz assim que naquele dia era um silêncio absoluto. Mas Jesus disse, Pai, eu vou. Eu aceito. Eu aceito. Eu até penso que ele sabia do filme, né? Parece o senhor, o pai disse, não vais conseguir. Disse, não. Aceito me entregar. Acredito nisso que a mãe falou, porque eu imagino que tentaram mostrar o filho, a filha. Como será? Porque estavam a procurar, disse, aqui é um silêncio. Anjo disse, não vou conseguir. Os arcanjos disseram, não vamos conseguir. Só de ver aquele filho e falar, não posso. Tudo que passou na cruz, Jesus viu aquilo no céu. Disse não. Ele disse não. Tenho vontade de levantar como Jesus levantou. Ele disse, Pai, eu levanto. Não podemos perder aquilo que nós criamos. Não. É por isso que Deus não quer perder a tua vida. Deus quer recuperar a tua vida. Porque faz. Você é um tesouro. No tesouro de Deus. Quer dizer, perder um de nós é uma falta na tresoria do Senhor. Sim, é uma falta, uma grande falta. É a razão pela qual Jesus aceitou, disse, não, eu descerei. Mas sabe que havia um dia que vinham para aprender Jesus. Em frente dos Pilatos. Em frente dos Pilatos. Sabe que ele tinha um discípulo aí muito mau. Cortou a orelha. O Pedro. O Pedro cortou a orelha. Disse, Jesus não vais. Então como é que ele poderia deixar o Jesus ir se ele deixou tudo que ele tinha para seguir o Jesus? E chegando naquele sítio aí, porque não, temos que lhe levar. Não. Ele tinha que se exaltar. Ele disse, eu tinha meu barco. Sim. Eu deixei o meu barco, a minha esposa, minhas crianças. Para te seguir. E depois o sapato estragou-se. Tu anda descalço agora. E tu estás a se deixar ir. E você quer mesmo se deixar? Não. Para eles te levar. O que será de mim? Jesus disse, não, eu tenho que ir porque tem um Jolie, tem um Macu, tem um Papai Alfaí, tem alguém. E foi por causa disso que eu desci. É por isso que eu desci. Tenta imaginar isso, meu irmão. Não é tuas forças. Você acorda de manhã, 4 horas de madrugada vai no trabalho. Isso é bom. Mas reconheça a pessoa que pagou a sua vida. Amém. A tua pessoa. Amém. Só que as pessoas hoje não querem reconhecer, mano. É a distração. Distração, né? É a distração. Até vamos ver que o David, que foi o rei, que tudo ele tinha, tudo a seu alcance, mas ele disse, minha alma bendiz o Senhor. Amém. Não esqueças nem nenhum dos seus bem-feitos. David como rei. Como rei. Eu, tu como meu irmão, como minha irmã, o que é que vai nos impedir? Agradecer, louvar ao Senhor. Exaltar, dizer dentro das nossas almas que minha alma nunca esquece os benefícios do Senhor. Nunca te esqueces. Porque havia um dia que estavas no hospital. Mesmo agora que nós estamos aqui, tens um dos familiares que está doente. Escutaste uma notícia má vindo da família. Mas por que estás a endurecer o seu coração? Sim, vem ao Senhor. Deus está esperando a tua pessoa. Vem ao Senhor. Vais ficar próspero. Mesmo esse desespero que tem na tua vida, esse desespero que você tem nas tuas filhas ou nos teus filhos, mas Jesus desceu, deu a vida dele, pagou na cruz. Amém. Mas Jesus sofreu na cruz. Sofreu muito. Jesus sofreu na cruz. Só vendo aquele filme aí, uma chicotada só daquilo aí, o coração dói. Jesus sofreu. Um dia que estive a ver esse filme aí de a Paixão de Jesus. Eu estava a fazer cara assim. Um chicote que leva carne, o segundo leva osso, mas tudo era para pagar na cruz. Diz para o meu povo não ficar escravo. Amém. Amém. Deus não tem mais outro amor para provar. Há pessoas que dizem, não, eu estou à espera, Deus mostra mais um amor para eu acreditar. Eu nunca vi que é o Deus que vocês falam. Qual a prova que o meu irmão quer? Seja, deu aquilo que ele tinha, o mais ricaço, valoroso que ele tinha. Ele deu. Jesus passou na cruz. Ele falou no Pedro,
Não, eu tenho que ir na cruz. Aquilo não foi azar. Jesus decidiu no trono do Pai. Eu vou lá, vou salvar. E eles vão ficar abençoados, vão ficar libertados. Amém. Precisa, meu irmão, ser libertado. Amém. Precisa, meu irmão, ficar sarado. Amém. Precisa, meu irmão, saber que há um Deus. Mesmo que acorda de manhã, vai no trabalho. Aquela força e o fôlego da vida. Quem está dando aqui? É o Deus. Amém. Mesmo hoje em dia, estás a andar com grande carro na rua, na estrada. Grandes caros. Grandes carros. Tens muitas coisas na tua vida. Tens dinheiro. Tens que saber. Você não trouxe nada aqui embaixo da terra. Deus já te deu aquilo. Tens que reconhecer o amor de Deus na tua vida. E depois são as pessoas que não vão à igreja, começam a disparatar os homens de Deus. Começam a ofender as filhas de Deus. Os filhos de Deus. Meu irmão, rogo-te, muda a tua atitude. Procura se abraçar com Deus. Quando se abraçar com Deus, abraçar o Deus, e o amor de Deus vai descer no teu lar, na tua saúde, na tua finança, na tua saúde, na tua finança. E todas as coisas serão abençoadas. Amém. Quer dizer, o amor de Deus cobrirá Amém. a sua vida. Porque aí o papai está dizendo no versículo 16. Se vamos continuar no versículo 17, a Bíblia diz-nos que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Não estamos a condenar. Não. Não estamos a condenar, por favor. Porque o Deus disse que mandou seu Filho para não o mundo fosse condenado, mas para que fosse salvo. É isso a razão, a missão que nós estamos aqui. Sim. Para que o meu irmão não seja condenado um dia. Não. Porque Jesus já veio para salvar a sua vida. Mas olha o caminho que estás a levar a sua vida. Contra a vontade do Senhor. Não és um fruto de azar perante ao Senhor. Se fosse um fruto de azar perante ao Senhor, o Jesus não descia para uma coisa. Não descia. Mas ele desceu só por uma razão. Nem para aquele, nem para aquele outro, mas sim para ti e para mim. Sim. Que estamos hoje a escutar esta palavra pela via do Congomo Cristo. Amém. Não é em vão. Então tenta fazer uma análise da reflexão. Onde estás? Até para se perguntar onde estás, onde saímos, onde estamos e onde iremos. E se meu irmão vê como passaste a vida 2017. Às vezes nas bundas, às vezes nas bebedeiras, mas hoje Deus quer te falar, aproxima-se a Deus. Ele falou mais, mas continua aquele versículo 16. Aquele que acredita em Jesus. 16 ou 17? 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tens que crer antes de receber a bênção de Deus. Amém. Tens que crer para fugir da condenação de Deus. Amém. Jesus, no último capítulo do Marco 16, Jesus está com últimas palavras que está falando com os discípulos deles. Eles perguntaram, Jesus falou com eles: vocês vão pregar a palavra de Deus. Mas isso que nós estamos a fazer, estamos a pregar a palavra de Deus. Jesus lhes falou: vão se encontrar com duas pessoas diferentes. Outra pessoa vai aceitar e vai obedecer a Deus. Aquela pessoa vai ser salvo e vai ser abençoado. E os discípulos perguntaram a ele: e aquela pessoa não aceitar, que vai negar, ele falou: aquela pessoa será condenado. Meu irmão, rogo-te. É melhor ser condenado aqui embaixo da terra. Porque pelos coronéis ou generais, só por um telefonema, vão dizer: olha, faz sair aquele homem aí. E vai sair. E se ficas condenado pelo Deus, esse é outro assunto. Não há coronel, nem presidente de um país que vai escrever no Deus para te libertar. Amém. Mas Jesus já deu a conclusão. Como estás a escutar, tens duas posições. Se acreditar, isso é melhor, será salvo. E aquele que não acreditar, negar, será condenado. É por isso rogo-te, meu irmão. 2017, então talvez negaste a palavra de Deus, mas estamos em 2018. Este ano é ano de progressão. Tens a vantagem porque tens a vida.
Amém? O que traz em vida. Sabe que a pessoa só pode decidir quando tem vida. Sim, só quando tem vida. A pessoa que não tem mais vida, vamos chamar morto. Sim, porque Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Mesmo nós, mas não estamos a pregar os mortos, Não. estamos a pregar pessoas que são vivas. Sim. Por quê? A minha vantagem é pregar pessoas que são vivos por decidir. Dizer, não, hoje abandono esse caminho da bebedeira. Hoje abandono esse caminho das mulheres. Mas eu vou da prostituição, vou entregar minha vida ao Senhor. Amém. Mas aquele que já morreu, meu irmão, tem chance de escutar essa pregação. Amém. 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 Tens chance, meu irmão. Tens escutar essa pregação. Quer dizer, toma uma decisão. Eu não quero que você perca a sua vida. Porque lê só a última linha, mamãe, do versículo 16. Estamos a falar só no João 3,16. Mas todo aquele que não crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, meu irmão. O que é a vida eterna? Começamos a vida eterna aqui embaixo da terra. É a bênção, é a saúde, é boa É a paz. É a paz. Amém. Eu digo sempre, as pessoas andam nos rir, vocês gostam muito de rezar, porque você está a procurar dinheiro. Não ando acompanhar Deus para coisa de dinheiro, porque dinheiro eu vejo mesmo pagão, pessoa que não sabe, não conhece Deus. Mas tem riquezas, Amém. tem dinheiro, tem casas, tem prédios, não sei o quê. Mas nós já não acompanhamos o Senhor, porque há coisas aqui embaixo da terra, nunca você pode comprar isso em dinheiro, mas Deus vai te dar aquilo. Amém. Coisa como a saúde nunca pode comprar isso em dinheiro. É Deus que dá isso. Coisa como a graça nunca pode comprar isso. Por favor, nunca se compra. Por favor, nós temos aí shopping centers aqui na Europa. Como aqui na Dublin temos aí o Dudrum. É o mais afamado também. Mas você vai lá perguntar, eu quero comprar a graça, quero comprar o favor, quero comprar a bênção, quero comprar a paz. Onde é que está maluco? Está maluco? Nunca vendemos isso aqui. Mas tem mais de 300 lojas. Shops. Mas é por isso nós vamos acompanhar Deus, a coisa da vida eterna. Onde passará a tua eternidade, meu irmão? Um dia você vai procurar o evangelista de Macu, vão te dizer, não, a pregação já acabou. Amém. A irmã Jolene não prega mais, ela também já não prega mais. Porque haverá um tempo, a pregação vai fazer queimar. Acabará. Aproveita o tempo. Até a Bíblia está nos dizer que aproveita a procurar Deus enquanto que Ele está se deixar se lhe encontrar. Haverá também um tempo que Ele está se apresentar, é o momento de aproveitar. Quer dizer, haverá um tempo... Ele já não vai se apresentar. Meu irmão, eu rogo-te, vem ao Senhor. Deus está esperando a tua pessoa. Amém. Deus te deu saúde, Deus te casa, Deus te família. Não veio aí, porque tem aí homens de Deus que fazem isso. Não. Nem o homem de Deus foi na cruz para a tua vida. Você será condenado pelos seus a fazer, pelos seus atos. Fazer, sim. Tem muitas igrejas. Se aquele homem de Deus não é bom, procura outra igreja. Amém. Se aquela igreja não está bom, procura outra igreja. Mas o que eu quero, familiarizar-se com a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Onde passará a tua eternidade? Vamos voltar com essa pregação a próxima segunda-feira para demonstrar aos nossos irmãos onde passará a tua eternidade. É isso aí. As pessoas não dão conta disso, é a coisa mais cara na nossa vida. Se uma pessoa vai viver, talvez 70 anos, 79, 80 ou 120, mas ninguém vai fazer 200 anos. Não? Até no YouTube anda a ver, se um país só tem uma pessoa que tem 120 anos, vão lhe meter já aí. Para vos mostrar que não, essa pessoa tem 120 anos. Agora, 200 anos, quem já viu? Agora você gosta muito do mundo, muito! Quer dizer, a pessoa ama o mundo, mas não ama o Criador. O Criador do mundo, você não quer. É um erro. É um erro. Grande erro. É um erro. É por isso que eu não quero que esse erro continue a mormar. Entra no carro, fica, meu, parece que o carro já é o céu, está no reino de Deus. Não! Essas coisas tudo é passageiro, acabará. O Salomão foi filho do rei e deixaram o trono a ele. Mas de tanto fazer, quando chegou no fim e falou, isso daqui é ilusão. Ele até tinha quantas concubinas? Parece que tinha 1000, 700 ou 1000, quer dizer, em total tinha 1000. Tinha 1000. Ele até parece, eu penso que não se lembrava todas as caras daquelas mulheres. Havia mulher também, ele dizia,
essa aqui é essa é tua mulher também. Eu também tenho 1000 aí, vou fazer como ele. No fim do livro dele, ele falou que é? Tudo aí é ilusão. É vaidade, é nothing. Como fala ali mesmo. Ele lamentou-se, sentiu mesmo que perdi o meu tempo. Eu vi pessoas como o presidente do Congo, Mobutu, os Gadafis. São pessoas que tinham barco, podem passar um mês no barco, com a vontade. Mete vaca viva aí, mate, come cabra à vontade. Mas olha o fim. Então, é por isso que a Bíblia diz-nos que vale a pena o fim do que o princípio. Mas temos que preparar o fim agora. Agora! Quer dizer, no princípio eu não é no hospital que vai preparar isso. Tens que preparar o seu fim assim que estamos a escutar a palavra do Senhor. Um irmão me perguntou uma vez, ele falou assim, mas eu até posso embora só gostar de Deus, só vou ficar na cama do hospital. Eu disse, não, quem te disse que você vai ficar na cama do hospital? A pessoa só com uma pancada ele morreu, a pessoa que está a andar caiu. Você não pode... Até eu dormir, a pessoa que passa no sol, não acordou. Mas não estamos a desejar isso, mas sim estamos a encorajar, a aproximar-se a Deus. Aproximar-se a Deus. Porque foi por causa disso que Jesus deixou o trono. Aceitou ser batido na cruz. Sim. Para que possa comprar a sua vida e a minha vida. Sim. Então, nós como filhos de Deus, vamos vir com essa pregação, vamos falar da vida da eternidade. Próxima segunda-feira, onde passará tu? Onde passarás a tua eternidade? Amém. 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 Vamos rezar. Vamos rezar. Amém. Mas vamos rezar pelas pessoas que ainda não conhecem Deus. Deus lhes faça um favor. Ou as pessoas que estão distraídas, Deus lhes faça um favor de conhecer a sua pessoa. Vamos rezar. És Deus Pai e Deus Todo-Poderoso, e nunca haverá Pai da bondade, Pai Santo. És Deus Pai que deixaste eu rogo a tua pessoa, Senhor Jesus da graça, e que Senhor Jesus, Deus da glória, deixo todos meus irmãos, todos meus irmãos que não conhecem a tua palavra, que o coração que está endurecido de não escutar a tua palavra. Corações, a Bíblia diz-me que todos os corações estão nas suas santas mãos. Mas a Bíblia me diz que todos os corações estão nas suas santas mãos. A tua palavra, Pai. Deixa que a sua mão entre. É capaz de penetrar. Esta pedra que está dentro. É capaz de fazer tudo. Que possam aceitar a sua palavra e aproximar-se a ti. Para se aproximar da tua presença, Senhor. Pela qual o Senhor desceu cá na terra. Senhor Jesus, desde a glória. O Senhor não quer abençoa todos os meus irmãos. Por isso, em nome de Jesus. Todos aqueles que escutaram a sua palavra. Vamos abençoar nossos irmãos que estão perseverando na palavra de Deus, e que se persevera mais, e que Deus dá mais um espírito de perseverança para continuar sempre a presença de Deus. És Deus, Pai. És Deus Todo-Poderoso. És capaz, Senhor. As pessoas que estão a andar na verdade da tua palavra. Aqueles que creem na sua Deus palavra, Pai. Não deixa que eles tropeçam. Aumenta mais não deixa o tropeço do Senhor. Frente deles, Senhor. Dá mais a vida neles. Conduza os passos deles. Seja homem prudente. Senhor Jesus, Deus da glória. A eles. A bondade de Jesus. Caminha com os irmãos, em nome Pai. de Jesus. Deixa que o seu sangue seja o caminho aberto para os irmãos. Deus da glória, Pai Santo, nós te adoramos, nós te abençoamos, nós te dizemos muito obrigado em tudo, em todas as coisas que o Senhor fará, o que estás a fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.